Bom dia! No programa de hoje vamos explanar um tópico muito importante, mas pouco explanado na odontologia: a odontogeriatria. Você sabe o que é a odontogeriatria e o que ela engloba? A cada dia que se passa, esta área da odontologia vem ganhando mais foco e atenção dos profissionais de saúde. A odontogeriatria é uma especialidade da odontologia focada em atender pessoas acima de 60 anos. Os profissionais desenvolvem habilidades e competências necessárias para o atendimento adequado ao idoso. Sim, Fabiana. Além disso, os pacientes idosos são os principais consumidores e os maiores beneficiários da farmacoterapia moderna. Mais de 80% tomam no mínimo um medicamento diariamente, e este é o mais poderoso processo de intervenção para melhorar o estado de saúde dos idosos. Passamos agora para a pesquisadora Larissa Tenório, que nos trará dados sobre o perfil farmacológico dos idosos, como também os medicamentos mais utilizados por esse grupo. É com você, Larissa! Bom dia, Fabiana. Bom dia, Neto. Bom dia a todos. Bom, gente, como a Fabiana falou, hoje vamos falar sobre um estudo realizado na cidade de São Paulo com 200 indivíduos, que vai nos dizer qual é o perfil farmacológico de idosos com as idades entre 60 a 86 anos. Bom, aqui temos a foto do artigo para que quem tem algum interesse, acha interessante o tema, possa pesquisar mais sobre esse assunto, certo? Bom, antes de falar sobre quais são os medicamentos que essa classe, os idosos, tomam, temos que falar sobre as doenças que eles apresentam, né? Então, estudos populacionais realizados no país têm demonstrado que não menos que 85% dos idosos apresentam pelo menos uma doença crônica, e cerca de 10% têm pelo menos 5 dessas enfermidades. As doenças crônicas são as mais comuns em idosos. São as respiratórias, a debilidade renal, doenças cardiovasculares, a artrite, distúrbios emocionais ou psicológicos, como a ansiedade ou depressão, as doenças endócrinas, como o diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1 também. Nesse estudo, foi observado que os distúrbios emocionais estão em maior porcentagem nas enfermidades enfrentadas pelos idosos, com 73%. Em segundo lugar, está a hipertensão arterial, com 62%, seguido das doenças cardiovasculares, onde 58% apresentavam, como doenças respiratórias, sendo 56%, e o diabetes, 51%. Destacamos aqui os distúrbios emocionais e mentais, como vemos que hoje em dia a depressão é uma doença que afeta todas as faixas etárias, desde os idosos, como é visto aqui nesse estudo, como adultos, adolescentes, e isso o dentista tem que estar ciente para englobar essas doenças e ficar ciente do perfil das enfermidades que nossos pacientes apresentam, né? Em relação aos medicamentos tomados pelos idosos, que nesse estudo, os 200 idosos entrevistados nessa faixa etária de 60 a 86 anos, eles fazem uso de uma variedade de medicamentos, tendo uma média de 4,6 medicamentos por dia que eles tomam, devido às alterações fisiológicas do processo de envelhecimento, né? Como também as enfermidades que nós vimos anteriormente. Como os distúrbios emocionais e mentais foi a doença com maior porcentagem, vemos também que o medicamento com a maior porcentagem foi o bromazepam, que é um benzodiazepínico que aumenta o neurotransmissor GABA, que é o maior inibidor do sistema nervoso central. Em segundo, temos o captopril, um medicamento que é utilizado no tratamento da hipertensão. Ele atua como inibidor da enzima conversora de angiotensina, seguido do espirolactona, com 42%,
O espironolactona também é usado no tratamento da hipertensão. Ele atua no sistema renal, no tubo distal, como um diurético. Temos também o salbutamol, que ele é usado no tratamento das doenças respiratórias. Ele atua na enzima, no adrenérgico beta-2 no pulmão, como broncodilatador. E, por último, a glibenclamida, que é um hipoglicemiante oral usado no tratamento do diabetes. O cirurgião dentista deve ter cautela com as possíveis interações desses medicamentos, dos medicamentos que ele prescreve para o paciente, visto que temos que ter em vista os medicamentos rotineiros que nossos pacientes já tomam, não? Para evitar as interações que vão afetar a estabilidade terapêutica do ponto de vista médico no tratamento do nosso paciente. Nesse estudo, vemos também a porcentagem e quais são os medicamentos mais prescritos pelos dentistas na clínica odontológica, né? Estando com 42,5% os analgésicos, 66,5% os anti-inflamatórios, que é a classe mais utilizada, 53,5% os antibióticos e 48% os anestésicos, que são anestésicos utilizados em procedimentos odontológicos. Então, vemos que no primeiro lugar estão os anti-inflamatórios, em segundo lugar os antibióticos e a utilização também bastante frequente dos anestésicos locais e, por último, os analgésicos. Os fármacos analgésicos, anti-inflamatórios e antimicrobianos utilizados em odontologia são considerados seguros quando usados em posologias e tempos adequados. Mesmo assim, nós temos que ter um conhecimento de todas as interações que podem ocorrer com outras medicações. Por isso, é responsabilidade do cirurgião dentista conhecer as possíveis interações que podem ocorrer com fármacos e o potencial risco dessas associações. Para a gente evitar sérias complicações que podem aparecer durante o tratamento odontológico. E justamente para evitarmos essas complicações, o cirurgião dentista deve realizar uma minuciosa anamnese para conhecer o histórico médico dos seus pacientes, além de conhecer o mecanismo de ação dos medicamentos que ele prescreve, como também dos medicamentos que o seu paciente toma, saber o mecanismo de ação dos anestésicos de uso odontológico, para evitar os efeitos adversos prejudiciais ao nosso paciente e as interações farmacológicas que podem vir a ocorrer. Bom, é isso. Obrigada, gente. Voltamos agora com Fabiane Neto. Bom dia. Muito obrigado, Larissa. Obrigada, Larissa. Pois é, o uso dos medicamentos por idosos tem gerado muita preocupação no que se refere aos gastos excessivos, mas principalmente devido ao seu uso inadequado. Sim, Fabiana, sendo de fundamental importância uma prescrição medicamentosa da forma correta. A prescrição medicamentosa nada mais é do que uma das etapas do tratamento do paciente idoso que procura atendimento. É de grande relevância que seja bem elaborada, que forneça informações e orientações necessárias ao paciente, a fim de que ele compreenda bem a real necessidade de segui-las. Mas será que todos os profissionais sabem a maneira correta de prescrever quando se trata de pacientes idosos? Na reportagem da nossa correspondente Joyce Carneiro, vocês irão aprender e tirar todas as dúvidas sobre os assuntos, tendo uma participação especial, é claro, do especialista Vitor Góes. É com você, Joyce.
O número de idosos tem crescido bastante nos últimos tempos. Com isso, em 2001 surgiu no Brasil a especialidade odontogeriatria. A odontogeriatria vai estudar os fenômenos do envelhecimento que tem repercussão na cavidade oral e estruturas associadas. A odontogeriatria é de suma importância porque vai fazer com que haja maior adequação e atenção do cirurgião dentista ao idoso na busca da saúde e, consequentemente, melhor qualidade de vida. Vale ressaltar que os idosos são a faixa etária que mais consome medicamentos. Há idosos que consomem cerca de 15 a 20 medicamentos por dia, devido às alterações fisiológicas do envelhecimento. Desse modo, o profissional que for atuar nessa área precisa ter um bom conhecimento da farmacologia e terapêutica para saber os possíveis efeitos adversos e as interações, assim como também conhecer os medicamentos que ele usa para fazer um tratamento adequado. Para esclarecer algumas dúvidas a respeito disso, a gente tem como convidado hoje o odontogeriatra Vitor Góes. Bom, Vitor, tendo em vista o aumento da expectativa de vida cada vez maior, o aumento do número de idosos tem provocado mudanças no cenário da saúde. O cirurgião dentista que não se adequar a essa nova realidade, ele deixa de ganhar ou perde clientela? Você acha que os profissionais estão preparados para atender de forma adequada a demanda desse novo público crescente? Então, Joyce, sem sombra de dúvida, o profissional que não buscar se especializar, buscar conhecimento nessa área, ele corre grandes chances de perder parte dos seus pacientes. Inclusive, hoje em dia, tem pouquíssimas universidades que abordam, que trabalham com essa temática de forma específica na sua grade curricular. Nós temos alguma introdução dessa temática em uma matéria ou outra, mas de forma específica são muitas poucas as universidades que fazem isso. E isso é um problema, porque dados da OMS, eles indicam que cerca de 85% dos idosos eles fazem uso de alguma medicação e entre 80% a 84% desses idosos eles têm alguma condição crônica. Então nós, como profissionais da saúde, nós temos que sair da faculdade, entrar no meio, no ambiente profissional, sabendo lidar com essas situações, entendendo a condição que esses pacientes têm. Então é um grande problema. O processo de envelhecimento causa alterações no corpo do idoso. Você poderia citar alguma delas? E de que forma isso vai afetar o cuidado com que o profissional tem que ter com esse paciente? Então, como alterações, nós podemos citar uma diminuição do volume plasmático, diminuição da quantidade de água corporal também, Nós temos alterações na questão metabólica, uma diminuição da atividade enzimática, alterações no sistema excretor também, Temos uma diminuição da função renal. São todas alterações que devem ser levadas em consideração quando o profissional for atender esse paciente. Essas alterações, por exemplo, elas podem influenciar muito em questão de medicação. Um paciente, por exemplo, que faça uso de uma medicação que ele tem a eliminação predominantemente renal, ele vai ter que ter essa sua dosagem de medicação alterada, porque o corpo ele vai levar mais tempo para eliminar essa medicação do corpo desses pacientes, Então o risco deles terem uma toxicidade é muito grande, o efeito dessa medicação também é prolongado no corpo, Então tem que ter todo esse cuidado. Inclusive, recentemente eu li uma pesquisa em que eles avaliavam o uso de medicações lipossolúveis e o tempo que esse paciente levava para eliminar completamente essa medicação do corpo dele com relação à idade dele. E eles identificaram que, por exemplo, um paciente de 20 anos de idade, ele leva cerca de mais ou menos 20 horas para eliminar completamente essa medicação do corpo, enquanto um paciente de 80 anos, ele levou 90 horas para eliminar. Então, um alto risco de toxicidade, se essa medicação não fosse controlada. Com relação aos usos dos anestésicos locais, existe alguma restrição ou algum cuidado? Então, na literatura, nós temos alguns relatos de casos de complicações, e até mesmo de morte de alguns pacientes por conta do uso inadequado de anestésicos locais. E a maioria desses casos, ele está relacionado com crianças ou com idosos. Com relação aos idosos, nós já sabemos que eles têm algumas mudanças fisiológicas que vão acontecendo em decorrência da idade mesmo, que é normal. Eles têm um aumento da gordura corporal, tem uma diminuição da massa muscular esquelética, uma diminuição do volume plasmático e dos líquidos corporais, E todos esses fatores, eles acabam influenciando na distribuição dessa medicação anestésica no corpo.
Isso pode acabar aumentando a meia-vida dessa medicação e causando aquele efeito prolongado da medicação que nós já citamos anteriormente. Então, são todos fatores com os quais nós temos que tomar cuidado. Nós temos que avaliar a questão do período de tempo, né, que vamos usar para realizar os procedimentos. Por exemplo, para procedimentos mais curtos, assim, em torno de 20 minutos, por aí, o ideal é que se use a mepivacaína 3%, que é a sem vasoconstritor, ou a lidocaína 2%. Já procedimentos mais longos, mais de 20 minutos, nós podemos utilizar a mepivacaína com vasoconstritor, né, que é a MEP 2%, ou a articaína, que é a articaína 2%. Esse seria o ideal. Os efeitos colaterais de medicamentos na cavidade bucal são um dos mais sérios fatores relacionados à qualidade de vida dos idosos. Quais são os efeitos colaterais dos medicamentos mais comuns? As alterações mais comuns que nós podemos citar são xerostomia, hiperplasia gengival, né, um aumento no número de cáries, doenças periodontais, são todas condições que podem estar associadas ao uso dessas medicações. Lembrando que a xerostomia ela não necessariamente vai estar associada com medicação. Ela também pode surgir em decorrência da idade do paciente. 30% dos pacientes, né, eles apresentam essa condição quando estão ali em torno de 65 anos. É bastante comum. Sendo que a hipossalivação ela pode afetar muito na qualidade de vida do paciente. Porque ela pode acabar afetando os seus hábitos alimentares, pode influenciar na sua questão nutricional, né? Ela pode também ocasionar o surgimento de problemas de origem periodontal, de muitas cáries, como já falei anteriormente. Acaba diminuindo também, se for um paciente que usa prótese, né? Ele pode diminuir a tolerância à dor que esse paciente tem com relação ao uso da prótese. Pode afetar a fala, o paladar, enfim, todas essas questões. Quais as principais diferenças do tratamento odontológico de um paciente adulto para um paciente geriátrico? O tratamento desses idosos, né, eles diferem da população geral por conta das alterações fisiológicas que esses pacientes apresentam em decorrência da idade, como nós já falamos anteriormente. Muitos desses pacientes também podem apresentar doenças agudas, doenças crônicas. Eles também têm uma certa dificuldade em aderir a esse tratamento por conta de ter eles podem ter problemas de memória, problemas de acuidade visual, auditiva, e aí às vezes eles não compreendem o que o médico diz, então é sempre interessante que a orientação ela seja feita pausadamente, de forma bem simples, para que esses pacientes compreendam e possam aderir ao tratamento. Eles também têm um pouco de dificuldade porque alguns eles fazem uso de um grande número de medicações, sabe? Então, às vezes é difícil conseguir conciliar todas elas. Se possível, é importante tentar desenvolver mecanismos para auxiliar essas pessoas a identificar qual medicamento ele tem que tomar, a frequência, os horários. São fatores que podem ajudar. Muito obrigado pela oportunidade, né? Espero ter sanado alguma das dúvidas a respeito do assunto. E por se tratar de uma área também que está sempre surgindo novas medicações, novos conhecimentos, novos tratamentos, é interessante que esteja sempre se atualizando e estudando. E é isso aí. Nossos agradecimentos a Vitor. Bem, continuando o nosso programa de hoje, nós estamos agora com o nosso blogueiro e influencer Lucas Linhares, que neste exato momento está com uma pessoa pra lá de especial, que todos nós conhecemos pelos seus stories e morremos de amores. Bom dia! E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tava sumido aqui, não apareci mais, devido às eleições municipais, né? Aqui na minha cidade do interior, bomba de 5 horas da manhã, fogos, moto buzinando, tudo, então é complicado de fazer stories. Eu vim fazer esses stories aqui para participação, vou aparecer na televisão, tô chique, viu? E sobre um assunto muito sério, que eu mal vejo alguém falando nos stories. Eu sou um influencer sério, um blogueiro sério, então venho falar aqui para vocês sobre prescrição medicamentosa para idosos. A gente viu muitas dicas no programa de hoje, só que tem uma personagem que aparece aqui muitas vezes, que eu tenho certeza que vocês lembram, Vovó Dalva.
E eu lembro que ela toma muito remédio, né? Ela toma um bocado, viu? Acho que ela toma bem uns 4 ou 5, para pressão, para algumas coisas aí. E eu tive a ideia de ir lá, pra gente ver como é que tá, como é que foi, como é que tá a receita, né? Que chama a prescrição, como é que ela fez, o que o médico passou para ela, se ela entende, se ela sabe o que toma, como é que tá lá dividido. Enfim, eu peço perdão pelo barulho que tá nessas histórias de hoje. Realmente a cidade ainda tá meia em festa. Mas vamos lá, eu tenho certeza que vai dar um conteúdo bom para vocês de hoje. Pronto, gente, já cheguei aqui com ela, ó, com quem eu tô aqui. Dê oi, vovó, para o pessoal que tá nos assistindo de casa. Gente, eu vim falar com ela aqui sobre os medicamentos que ela toma, né? Eu já falei que ela toma muitos medicamentos, tá aqui. Os medicamentos dela, eu já separei. E a gente vai conversar um pouquinho para saber se ela sabe o que tá tomando. Como é, vovó? Você toma o que tanto? Eu tomo esse aqui que é para diabetes. Esse aqui é para diabetes? É para diabetes. Como é que se chama, meu Deus? Metmorfina. Metmorfina, né? É que é para diabetes. Metformina. Metformina para Isso. diabetes. Tomo metrozol para gastrite, esses Certo. dois. 2 para gastrite. Esse aqui é para pressão. Esse é para pressão também, são 2. Sei. E aqui é para o intestino. É pro intestino isso aí? Não, esse aqui eu acho que é pressão também, não? Para pressão também, Losartana. esses 3, losartana. Ah, Esse aqui é para o intestino. esse aqui, é para intestino. qual que é? É para Simvastantina. Simvastantina. Aí a senhora sabe qual é o horário para tomar? Sei, é o horário. Esse aqui é pela manhã, Certo. esse outro também, e pela noite. E pela noite. Esse aqui é 3 vezes ao dia, esse de 850 miligramas. 3 vezes ao dia, aí a 3 senhora vezes toma ao que dia. hora? É pela manhã de 6 horas, de 11 do almoço e de 6 horas da noite, que é no Certo. jantar. Antes de dormir. Antes de dormir. Esse aqui também é para gastrite, é pela manhã, pelo almoço e pelo jantar. Esse de gastrite, metrozina. Entendi. Com metrozina. E quando o médico... Esse aqui é quando Qual? vai dormir, que é para o intestino, depois do jantar. Uhum. Pronto. O AS é para quando almoça, toma também. Entendi. Você toma essa ruma de remédio. Tudo. Aí todo Esse dia você aqui toma tudo. bem certinho? Bem certinho. Estou tomando bem certinho agora. No começo eu ficava meio Não sabia muito não. atrapalhada, mas agora eu já sei, já faz o quê? Uns 3 meses que eu já estou tomando. Uhum. E quando o médico passou para você, a senhora sabia bem certinho como era? Ele Soube, explicou? ele explicou tudo. Na hora você sabia, né? Na receita estava explicando Quando você tudo. chegou em casa, você esqueceu um pouquinho ou Quando não? eu cheguei em casa, a minha menina, que é a Joelma, foi quem anotou tudo nas caixas e ficou tudo bem certinho. Certo, certo. Eu tomo bem certinho, tudo. Pronto, Viu? muito bem. Eu vou botar aqui, pessoal, a receita para vocês verem como é que ficou mais ou menos quando o médico prescreveu, para a gente analisar também depois se é a forma correta e depois eu comento um pouquinho sobre isso aqui, certo? Sobre a maneira como ela toma. Pois dê tchau, vovó. Tchau. A participação da senhora. Obrigada. Tchau. Tchau. Ó, pessoal, passando para mostrar, porque eu acho que não pegou bem no vídeo que eu fiz com ela, todos os medicamentos que ela toma. Mas tá aqui, ó. Ela toma esses 2 problemas digestórios, gastrite, alguma coisa assim. Esse aqui para diabetes. Esses aqui para problema de pressão / coração. E esse último para baixar as taxas, como ela chama. Então a gente vê que é uma quantidade enorme de medicamentos que ela toma para a idade dela. E não é tão fácil, né, de decorar a hora que se deve tomar, a posologia. Então, nesses casos, a gente deve ter muito cuidado e deve ter uma atenção especial de um filho, do neto, para ajudar, né, a decorar e a lembrar também, porque pode passar despercebido, inclusive muitas vezes passou. Já faz um tempo que ela vem tomando todos esses e com certeza ela esqueceu alguns dias de tomar alguns deles, então a gente deve falar sobre isso também.
Pronto, pessoal, depois dessa ilustre participação no nosso vídeo, eu queria debater um pouquinho sobre o que a gente viu, né, pelo que ela toma. Eu vou colocar em algum lugar aqui a foto da prescrição dessa quantidade de medicamentos aí. E é possível ver que não é tão legível, né? Vamos supor que ela esqueça algum dia e esteja sozinha em casa, por exemplo, e vá tentar ler para ver qual que é, para tentar lembrar, e certamente não seria através dessa prescrição que ela lembraria, que ela perceberia qual era o para tomar naquele momento. Então a gente fez algumas formas colocamos lá na caixa, acho que dá para ver no vídeo, noite, e aí ela lembra que à noite ela tem que tomar qual que é? É o que está escrito noite. Só que isso durou tempo, sabe? Durou meses para ela pegar e ter certeza qual que é para tomar. No começo foi difícil para ela lembrar, e eu não tinha criatividade, eu não sabia uma maneira de fazer com que ficasse fácil. E eu lembro, após, né, a nossa disciplina e esses ensinamentos que a gente teve nessa disciplina aqui, durante esse estudo, durante essa disciplina, gaguejei aqui para variar, viralizou, não sei se foi mas eu vi viralizou uma reportagem de uma médica, ou foi uma enfermeira, alguém que modificou de forma bem criativa. Eu vou tentar colocar em algum lado aqui, uma prescrição lá para um idoso com as fitinhas, né? Então ela colocava, por exemplo, 8 às 10 horas, tomar a fitinha azul, tomar um comprimido, por exemplo. Aí ela enrolava a caixa do medicamento, uma fita azul. E assim por diante, de vários medicamentos. Então, essa é uma forma que eu ia fazer agora, que eu já sei, né? Caso minha avó não tivesse decorado ainda quais são os que ela toma. Como agora já está tranquila, ela já decorou, né? Depois de faltar muitos dias, não tomar alguns, enfim. Mas fica essa reflexão que, infelizmente, cada vez mais nossos idosos tomam muitos medicamentos, como o Roma falou da polifarmácia. Ela é acompanhada por um cardiologista, ela teve uma crise hipertensiva muito alta, assim, muito grave, não sei como é que é a denominação, mas e ela precisou praticamente dobrar a quantidade de medicamento que tomava. Então é um acompanhamento que deve ser feito, deve ter esse cuidado dos cuidadores, né? Nós, netos, filhos, enfim, devemos ter cuidado com nossos idosos, principalmente a gente da área da saúde. Essa cadeira foi de importantíssima, não tenho palavras para dizer como essa cadeira foi importante, pelo menos para mim, para falar sobre isso. Eu não tinha noção desse mundo assim da odontogeriatria e da geriatria. Enfim, é um aprendizado. Espero que esse vídeo, né, a participação dela, enfim, o nosso grupo tenha valido a pena para vocês. Eu não sei se essa minha participação a TV vai colocar por último, eu acho que não. Se não, acompanhe o resto do jornal, que eu acho que tem uma programação muito boa. E é isso. Então, muito obrigado. E me sigam no Instagram para mais stories como esse. Meu arroba é @lucaslinharesg. Então, até mais e é isso. Muito obrigado, Lucas Linhares, pela participação da sua e da sua querida avó. Espero que com o programa de hoje, nossas dicas, a senhora nunca precise passar por situações incômodas na sua próxima vez de ir ao dentista ou ao médico. Sim, foi ótimo. Agora, continuando, você sabia que existe uma lista de medicamentos contraindicados para pacientes geriátricos? Isso, Fabiana. Os critérios de BIS, ou lista de BIS, criada pela Sociedade Americana de Geriatria, contém medicamentos que são considerados inapropriados ou pouco seguros para serem administrados a idosos. Estamos agora com a nossa repórter Maria Ruama, que nos traz mais informações acerca dos critérios de BIS e falar para a gente sobre o fenômeno da polifarmácia e o que este fenômeno pode ocasionar. É com você, Ruama. Isso mesmo, Neto. A polifarmácia é um evento que cada vez mais vem ocorrendo, principalmente em idosos. E é o uso, né, exacerbado e inadequado de medicamentos, 5 ou mais. E isso vem ocorrendo devido a diversos fatores, como o aumento da expectativa de vida, e assim o indivíduo ele está propício a desenvolver mais problemas de saúde, ou seja, a multimorbidade. Existe hoje também
um maior número de fármacos e cada vez aumenta mais esse número de fármacos que podem ser utilizados. E também existe a presença de novas linhas guias no tratamento de doenças, como, por exemplo, a hipertensão e a diabetes mellitus, que essas doenças elas precisam de um conjunto de medicamentos para serem tratadas. A associação otimizada de fármacos prescritos de acordo com a melhor evidência para tratar essas doenças, ela traz cura, melhora da qualidade de vida, redução dos danos, aumento da longevidade, mas existem também os tratamentos de associação de medicamentos que causam efeitos adversos e interações medicamentosas, que são tratamentos inadequados. E esses tratamentos são aqueles que não são baseados em evidências, como, por exemplo, o idoso tomar um medicamento por conta própria, sem ter sido prescrito por um profissional da saúde, a adoção de combinações com potenciais interações medicamentosas, tratamento farmacológico de efeitos secundários de outros medicamentos, ou seja, o idoso já vem tomando medicamento, esse medicamento apresenta um efeito colateral e ele toma outro fármaco para tratar esse efeito. Além disso, a prescrição simultânea por vários médicos, ou seja, o idoso que apresenta mais de uma doença vai em vários médicos e esses médicos eles não fazem a conciliação terapêutica, ou seja, não se atentam para os outros medicamentos que o idoso ele já vem tomando e só passa mais medicamento e isso pode causar, né, esse tratamento inadequado e levar, né, a essas reações adversas e interações medicamentosas. A associação inadequada de medicamentos é um problema dispendioso, né, tanto para o idoso quanto para o sistema de saúde também. Os eventos adversos a medicamentos eles são complicações comuns que são a quinta causa de morte nos Estados Unidos. Um estudo realizado em 272 municípios brasileiros com usuários da atenção primária à saúde mostrou que a maioria deles, dos usuários que utilizavam polifarmácia, eram idosos e apresentavam hipertensão ou diabetes mellitus. E entre os medicamentos utilizados na polifarmácia desses usuários, a gente destaca a amitriptilina, clonazepam, diazepam, fluoxetina e ibuprofeno. E eles estão pertencentes, né, aos itens potencialmente inapropriados para o uso em idosos, de acordo com os critérios de BIS. A polifarmácia ela tem sido associada a um desfecho negativo em saúde, aumento da morbimortalidade, redução da qualidade de vida dos indivíduos e aumento do custo da atenção em saúde. A polifarmácia geriátrica, né, em idosos, os idosos eles normalmente possuem um elevado índice de comorbidades, alto risco para prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados e são mais suscetíveis à perda de dose ou erros de administração, o que leva, né, a muitos não aderirem ao tratamento, já que o tratamento não está sendo eficaz e eles largam e não voltam ao médico, né, já achando que o médico é que não soube prescrever de forma correta. Além disso, apresentam um estado nutricional muitas vezes comprometido, né, com a idade, em muitos ocorre a perda dentária, e assim eles deixam de ter uma alimentação nutritiva e passam a consumir cada vez mais carboidratos. Além disso, né, eles também já apresentam alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas inerentes ao processo de envelhecimento, ou seja, normal, né? No envelhecimento ocorrem essas alterações e com isso o medicamento ele tem problemas para ser absorvido, né, pelo corpo, distribuído e também tem dificuldade na sua ação. Essas características justificam, né, a maior vulnerabilidade dos idosos à ocorrência de eventos adversos, redução da eficácia terapêutica desses medicamentos e o risco aumentado de interações medicamentosas. O uso de medicamentos inadequados desencadeia reações adversas e provoca consequências de um rendimento fisiológico do idoso, que já é reduzido e é ainda mais prejudicado com esses medicamentos inadequados. Existem evidências que o uso de medicamentos potencialmente inadequados associados a eventos adversos está associado, né, a eventos adversos como quedas, fraturas,
confusão pós-operatória, sangramento gastrointestinal, depressão, constipação, déficit cognitivo e disfunção renal. Também está associado ao aumento das taxas de hospitalização e mortalidade entre idosos. A revisão dos medicamentos e a potencial desprescrição, ou seja, retirar esses medicamentos do tratamento do idoso, ela pode ser feita por um médico generalista ou também por um farmacêutico. E a gente, vendo que o idoso está nesse processo de polifarmácia, é bom indicar o paciente para passar por um desses profissionais. O monitoramento para potencial ocorrência de interações medicamentosas também é importante, porque já que esse idoso ele já está propenso a passar por isso, é importante fazer exames de rotina e acompanhar a situação sistêmica desse idoso. Os critérios de BIS, eles têm grande confiabilidade, porque eles passam por um método de aplicação bem documentado e sua atualização é frequente e feita com uma metodologia robusta. Neles estão os medicamentos que devem ser tipicamente evitados nos idosos, na maioria das circunstâncias ou em situações específicas. Atualmente, ele só não é aplicável em idosos sob cuidados paliativos e relacionados à prescrição potencialmente inadequadas e informações complementares para orientar o uso seguro de medicamentos a idosos. E os critérios são os seguintes, medicamentos potencialmente inadequados para idosos, medicamentos potencialmente inadequados para idosos devido a interações com doenças e síndromes, que nesse caso podem exacerbá-las, medicações que devem ser usadas com cautela em idosos, interações medicamentosas potenciais clinicamente relevantes que devem ser evitadas em idosos, medicações que devem ser evitadas ou ter a dose reduzida em idosos com disfunção renal e medicações com propriedades anticolinérgicas pronunciadas. Evitar o uso desses medicamentos inadequados é uma forma eficaz, importante e simples de evitar problemas durante a medicação de idosos. Entre os medicamentos inapropriados, eu destaquei aqui os anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos para corticoides, como o ibuprofeno e a nimesulida, que em pacientes de alto risco, ou seja, idosos com mais de 75 anos, tomando corticosteroide, anticoagulante e ou agente antiplaquetários, apresentam um risco pronunciado de sangramento gastrointestinal e úlcera peptídica nesses grupos. No lugar desses medicamentos, deve-se utilizar o paracetamol para uma dor leve a moderada. Muito obrigado, Ruama. Obrigada, Ruama. Bom, pessoal, é isso. Vamos ter mais cuidados com os nossos idosos, sejam eles da nossa família ou não. Vamos dar mais amor, mais carinho, mais atenção e cuidar da forma adequada desse grupo tão especial. Até mais! E com isso, encerramos a edição de hoje do nosso jornal. Esperamos vocês na nossa próxima edição. Até logo!